E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso aulão, nossa reta final de Direito Internacional. Sim, chega para cá, vamos revisar, vamos aproveitar esse momento para tirar todas as dúvidas, para pegar aí todos os macetes, tudo que possa aí te ajudar na sua prova que está chegando agora, meu amigo. É ritmo assim acelerado, é foco completo e total. Se você está aqui, eu vou pedir toda a sua atenção para que você dedique aí essa nossa próxima uma hora e meia aqui do nosso aulão para aprender, para revisar o direito internacional, essa disciplina que eu brinco que é uma disciplina diferentona, mas é uma disciplina do meu coração. São poucas questões que caem aí no seu exame da ordem, apenas duas questões, mas às vezes são essas duas questões que vão justamente fazer a diferença na sua aprovação. Acontece tanto, né? Infelizmente, às vezes a pessoa fica por uma, fica por duas. Que tal você aproveitar aqui para que você tenha aí o melhor custo-benefício aqui na sua aula? Eu sei que o direito internacional, né, como brinquei, essa disciplina diferentona, por ter menos questões, costuma ser uma disciplina que a gente não tem muito tempo para estudá-la. Então, o meu objetivo é justamente fazer essa reta final aqui, esse aulão bem objetivo, trazendo aqui, esmiuçando as questões, os temas que normalmente são cobrados pela FGV, para que você faça um estudo estratégico, especialmente essas tantas várias disciplinas que a FGV te cobra, é, que, que cobra, né, poucas questões aí na sua prova, a gente tem que fazer um estudo o mais estratégico possível para que valha a pena, para que traga bons resultados. E é assim em direito internacional, é assim que eu foco aqui no nosso curso e é isso que a gente vai fazer hoje no nosso aulão. Então foca, larga aí rede social, Instagram, TikTok, deixa o celular do lado se você tiver no notebook, se você tiver no celular, tira aí as notificações, fica só aqui comigo e faça um bom proveito de tudo que eu vou falar aqui. Eu fico muito feliz quando os alunos chegam e dizem, professora, lembrei de você na prova, aquilo que você falou na reta final, aquilo que você falou na revisão, no aulão, caiu e eu consegui resolver, era muito semelhante. As questões da FGV, como vocês com certeza já sabem, se repetem muito, tá? E em direito internacional isso é demais, porque a disciplina de Direito Internacional ela é bastante vasta, mas na FGV, os assuntos que costumam ser cobrados, eles se repetem também muito, o que faz com que essas questões sejam muito semelhantes. Então, daí a importância de resolver questões. Se você ainda tiver um pouquinho mais de tempo, se você é nosso aluno, vai na nossa plataforma. A gente tem diversas resoluções de questões aí de todos os últimos exames, não só da nossa disciplina, mas as demais disciplinas. É uma excelente forma de treino, é uma excelente forma de estudo. Então, é uma forma de você pincelar os diversos assuntos aí que podem cair na sua prova. Mas aqui a gente vai fazer isso, então, estando aqui, foca nesse momento, larga tudo para direito internacional, deixa aí a OAB ser o seu único foco, sua única meta desse momento. Então vamos lá, eu vou colocar aqui na tela o nosso material, que não está andando. Calma, aqui. Pronto, finalmente. Tava só eu aqui aparecendo para vocês. Gente, esse é o meu objetivo aqui na aula de hoje. A gente vai pincelar esses dois ramos, né, do direito internacional. Para quem está aterrissando aqui, eu sei que muita gente não estudou direito internacional na faculdade ou não se lembra, às vezes, daquela disciplina do final do curso. Eu sei que eu sou professora de graduação também, e às vezes, né, não é uma disciplina muito aí abraçada, né, pelas pessoas. Então, independentemente, né, se você lembra, se você não lembra, se você estudou, se você não estudou, fato é que vamos relembrar que o direito internacional se divide em dois sub-ramos, que é o direito internacional público e o direito internacional privado. Professora, eu nem sabia que tinham dois. Não tem problema, vem comigo que eu vou demonstrar aqui para vocês as diferenças desses dois sub-ramos. Antes de mais nada, professora, as duas são cobradas pela FGV? Como é que a FGV faz? Sim, meu amigo, minha amiga, a FGV ela costumava ter uma tradição de cobrar a cada exame, de forma muito democrática, uma questão de cada sub-ramo. Então, fazia uma questão de direito internacional público, uma questão de direito internacional privado. Então, você tinha aí 50-50, 50-50, né, de chances de ser cobrado numa ou em outra. Nos últimos anos, a FGV está querendo brincar com a gente e tem quebrado um pouco essa tradição. Então, às vezes, ela cobra dois de público num dos exames, no seguinte, cobra dois de privado, e assim vai oscilando.
Ela fez isso nas 3 últimas provas, tá? Então, não dá para ter certeza, fato é que a gente tem que se preparar para ambos os ramos e, como eu disse, fazer um estudo mais estratégico. Vocês sabem que aqui no nosso curso a gente faz um estudo de porcentagens dos temas e das matérias mais cobradas dentro dessa disciplina. E aqui, de uma maneira geral, foi o que eu tentei trazer para vocês. Então, são, de forma geral, os temas mais cobrados nas questões com maior incidência na sua prova de Direito Internacional da OAB. E aí, por isso, eu trouxe aqui para nossa reta final para a gente resolver, dar uma revisada. É uma aula de resolução de questões, mas que a gente tem que dar uma revisadinha na teoria, que eu sei que justamente porque é uma disciplina que não é tão estudada, então eu sempre trago um pouquinho de teoria e a questão, e a gente faz aí o bate pronto. Então, a gente vai começar hoje pelo direito internacional público. O direito internacional público que a gente chama que é o direito internacional por excelência. É o estudo da sociedade internacional, dos sujeitos de direito internacional. Então, é aqui no direito internacional que a gente estuda tratados internacionais, a gente estuda as organizações internacionais, o sistema ONU, é, as imunidades dos estados, as imunidades diplomáticas e também um tema muito cobrado aqui no direito internacional público é a questão do direito migratório, então as regras aí envolvendo visto, aqui no Brasil a nossa chamada lei de imigração, também dentro, de certa forma, do direito migratório, mas alguns também chamam aqui de condição jurídica do estrangeiro ou do migrante. A questão da retirada compulsória, existem, né, previsões específicas, institutos específicos de retirada desse migrante, desse estrangeiro do Brasil. Então, a FGV gosta de cobrar esses institutos, as diferenças entre esses institutos. E também aqui a nacionalidade, que é um assunto que é cobrado tanto em direito constitucional como em direito internacional. Então, eu brinco aqui que em internacional a gente vai ter vários temas, né, que podem cair tanto em uma disciplina como em outra. Às vezes a gente tem a interseção com o direito constitucional, às vezes até na parte de processo, que é a parte de competência. Então, aqui a gente tem muitas promoções, muita liquidação, né? Você estuda um assunto só e leva 2 disciplinas, leva 3. Então, tem muita coisa aqui com custo-benefício alto. A nacionalidade é um bom exemplo. A nacionalidade está na nossa Constituição, é cobrada em direito constitucional, a parte lá de direitos fundamentais, e é cobrada aqui em direito internacional. Inclusive, no último exame, a gente foi cobrado numa questão de nacionalidade. Eu coloquei ela aqui dentre as questões que vamos trabalhar hoje. Então, temos que estudar, é um excelente tema muito cobrado, tema muito interessante também. E na segunda parte, a gente vai seguir aqui para o direito internacional privado, como o próprio nome já diz, nós vamos trabalhar com relações privadas e que tem aqui um elemento de extraneidade, ou seja, um elemento que vai tocar o direito internacional de alguma forma. Tem sido muito comum, o direito internacional privado vem crescendo aí a sua importância, inclusive no nosso CPC 2015, a gente trouxe previsões específicas aí sobre essa questão da competência internacional. Cada vez mais, isso é a nossa realidade. Então, desde aí do movimento da globalização, a gente veio nessa crescente de estreitamento aí mesmo das fronteiras, de aumento do fluxo migratório entre as pessoas, aumento da comunicação, hoje com a internet, a gente fica sabendo o que está acontecendo no mundo inteiro, tudo ao mesmo tempo. Com redes sociais, né, uma trend que acontece aí na China, ela vem parar aqui no Brasil. Compras, né? As nossas comprinhas internacionais, nossas blusinhas aí nos vários sitezinhos chineses. Não vamos falar nomes, não estamos fazendo publi por aqui. Mas você bem sabe, né? Quem nunca fez uma comprinha internacional aí na madrugada, que atire a primeira pedra. Isso, meu amigo, faz com que você seja um consumidor, com que você abra uma relação de direito privado, ou seja, uma relação consumerista, mas que toca em um elemento de extraneidade, ou seja, um elemento de direito internacional, porque você está lidando com uma empresa estrangeira. Isso faz com que essa relação seja muito mais complexa e a gente abra aí um leque de questões sobre como por exemplo, qual é o foro competente para julgar eventualmente algum litígio que aconteça nessa relação que você estabeleceu com essa empresa. E num conflito de leis, qual a norma aplicável a esse caso concreto? Isso é tema do direito internacional privado. E, eventualmente, enquanto uma ação judicial aí corre
quais os institutos de cooperação jurídica internacional que a gente pode utilizar, que é possível o Estado brasileiro diligenciar aí em face de um Estado estrangeiro e facilitar essa comunicação, facilitar o bom andamento do processo. Então, isso tudo é direito internacional. Então, veja que é um leque muito grande de temáticas, mas a gente vai focar aqui, né, nas temáticas cobradas aí na nossa prova da FGV. Como eu disse, vamos começar aqui com o direito internacional público. Então, mais uma vez, o direito internacional público é o direito internacional por excelência, é o estudo da sociedade internacional, é o estudo dos sujeitos de direito internacional. Por muito tempo era o que era mais cobrado nas provas. As grades da disciplina mesmo, nas graduações, costumavam ser extensivamente aí do direito internacional público, mas como a gente vai ver o direito internacional privado, a gente vai ver aí na nossa segunda metade aqui da nossa reta final, o direito internacional privado também vem ganhando muita importância, então é preciso aí dar atenção para ambos os lados. Então, dentro do direito internacional público, passando aí para a nossa primeira temática, a gente vai falar um pouquinho do chamado direito migratório e da condição jurídica do estrangeiro. Dentro dessa condição jurídica do estrangeiro, a gente tem a questão também das medidas de retirada compulsória do migrante ou do estrangeiro. Eu estou usando vários nomes, a doutrina ela vai usar diversos nomes. No entanto, é importante a gente entender, isso vai nos ajudar nas questões, tá? É um pouco de teoria, mas que é uma lógica que, uma vez que você entende, mesmo que você não conheça aí decorados, artigos da lei de imigração, entender essa logística faz com que você, pela lógica, consiga, por exemplo, eliminar alternativas evidentemente erradas, o que vão facilitar que você acerte aquela questão na sua prova. Então, veja, a gente tinha, até 2017, o chamado Estatuto do Estrangeiro. Toma cuidado, por favor, que muita gente vai revisar, às vezes, questões antigas, que ainda estão aí baseadas no Estatuto do Estrangeiro, ou doutrina, ou material, a gente pega muito material da internet, material em PDF, aí às vezes copia, né, ainda artigos do Estatuto do Estrangeiro, que não existe mais, está revogado desde 2017, então toma cuidado com isso aí. O Estatuto do Estrangeiro era uma lei, né, aqui da década de 80, então assim, um período aí ditatorial ainda no Brasil, e uma norma que não batia, era muito divergente da nossa Constituição de 1988. Vocês sabem que em 88, com a redemocratização, a Constituição Federal, ela abraçou os direitos fundamentais, ela trouxe princípios de ordem internacional, ela trouxe uma perspectiva aí de proteção aos direitos humanos, de abertura à proteção internacional dos direitos humanos. E essa logística ela não batia, ela confrontava, ela não casava bem com a legislação prevista aqui no Estatuto do Estrangeiro, que ainda tinha essa visão mais antiga do direito internacional, de ver o estrangeiro, até o termo estrangeiro, né, é evitado hoje, como esse ser estranho, quase como um inimigo, né, internacional que deveria ser visto com desconfiança e dificultada aqui a sua presença no país. Como eu disse, existe uma tendência internacional, por mais que, enfim, haja fluxos, né, e pêndulos em relação a isso, mas não vamos adentrar muito nessas polêmicas. Fato é que, hoje, a nova lei de imigração, ela veio nessa tendência de abertura ao direito internacional, aos direitos humanos, aos direitos fundamentais. Então, de ver esse migrante, essa pessoa que vem de fora, como um sujeito, né, como um sujeito de direitos. E como um sujeito de direitos, que vai ser aí tratado com respeito, que vai merecer fazer com que as medidas que sejam a ele aplicadas adotem um devido processo legal, permitam um direito de defesa, concedam diversos direitos. Então, a lei de imigração, ela lista vários direitos para esse migrante. Isso é muito cobrado na FGV, tá? Às vezes listando até os direitos, assim, é importante. Se você tem algum tempo ainda, né, nessa sua reta final, puder ler a lei de imigração, é uma ótima lei, tem um bom custo-benefício, é curta, ela tem cento e pouquinhos artigos, dependendo da situação aí do seu tempo e do seu momento da revisão. É possível, sim, olhar os principais aspectos, e lá a gente vai ver esse tratamento sobre visto, sobre essas medidas de retirada compulsória, e vai ter lá nos primeiros artigos, principalmente, essa parte dos princípios, dos direitos, e a gente vai ver aí como essa nova lei de imigração, que não é tão nova assim, né, de 2017, mas a gente ainda chama de nova lei de imigração, ela trouxe essa verdadeira mudança de paradigma. Então, coloca na cabeça essa mudança de paradigma, que isso vai te ajudar a resolver questões, porque às vezes
a questão traz uma assertiva tão absurda que não casa com essa ideia de que, não, peraí, o migrante ele é sujeito de direitos, ele vai ter pelo menos um direito de defesa aí, então isso aqui deve estar errado, né? Evidentemente errado. Sabe que em questão, em provas, né, a gente tem que ser estratégico, nem sempre a gente cobre todo o conteúdo, então tem hora que a gente tem que compreender, entender os assuntos e isso vai te ajudar, certamente, a obter aí o gabarito da sua questão. Então, isso é uma boa perspectiva da gente ter a lei de imigração como essa mudança de paradigma e que passa a ver o migrante ou o estrangeiro como um sujeito de direitos. E vejam só, um ponto importante nessa lei, né, que é bastante cobrada aí pela FGV, é a parte dos vistos. Essa parte dos vistos, ela tem início ali a partir do artigo 6º. O artigo 6º traz essa ideia, né, de que o visto é esse documento que vai dar ao seu titular essa expectativa de ingresso no território nacional. E a lei de imigração, ela inovou nesse ponto com relação aos tipos de visto, e até hoje isso é bastante cobrado, né? Então, a gente tem o visto de visita, o visto temporário, o diplomático e o oficial, que são bem semelhantes, e o de cortesia. O visto de cortesia, ele está previsto na nossa lei de imigração, mas ele foi regulamentado por decreto, tá? O decreto regulamentador da lei 13.445 de 2017. Então, a gente tem esse visto de visita que ele não tem essa intenção de estabelecer, né, residência. O temporário vai ser com esse objetivo de uma residência de curta duração, e o diplomático e o oficial, como os próprios nomes sugerem, eles vão ser aplicados aí para esses oficiais, né, essas pessoas que estão aí a serviço, né, tanto diplomatas, aqueles que trabalham no consulado, enfim, aqueles que estão a serviço do Brasil, e eles vão ter, consequentemente, né, vistos específicos relacionados ao exercício dessas funções. É claro que, a partir daqui do artigo 12, a lei de imigração vai esmiuçar esses vistos, as hipóteses, os requisitos. Na nossa aula teórica, eu passo um tempo falando disso aqui, a gente não vai poder falar, a gente vai fazer uma questão e dar uma revisadinha aqui nos principais pontos. Mas é importante você saber nomear os que existem e saber basicamente aqui diferenciar um e outro. Como eu disse, só esse entendimento já vai te ajudar na hora de marcar o X a você responder aí a sua questão. Então, seguindo aqui agora para a nossa primeira questão, veja a questão recentíssima do 42º. A questão vai dizer, no Brasil, quantas formas de ingresso no país é aplicada a política do visto por reciprocidade? Isso aqui é um princípio comum, né, do direito internacional, a reciprocidade entre os países, né? Então, é aplicada a política da reciprocidade de acordo com a nacionalidade do estrangeiro. Então, a gente vai aplicar de forma recíproca as regras, as condições. Isso costuma ser estabelecido em tratados bilaterais ou apenas por essa promessa mesmo de reciprocidade entre um e outro. O tipo de visto previsto na lei de imigração depende do objetivo da viagem do solicitante ao Brasil. Lembra que eu falei para vocês, né? Se eu quero residir, se eu quero apenas ficar por pouco tempo, dependendo da função que eu venho exercer aqui no Brasil. Então, tudo isso, né, vai implicar no tipo de visto concedido a essa pessoa. A lei de imigração, a lei 13.445 de 2017, ajustou o tratamento do estrangeiro no Brasil aos preceitos constitucionais. É exatamente o que eu disse, tá vendo? Isso se repete bastante. A FGV gosta de dar essa introduzida, ela sempre traz um pouquinho essa ideia, né? Então, a gente ajustou, quer dizer, a gente mudou o paradigma, como eu disse para vocês. Então, sobre as formas de ingresso no país, segundo a legislação pertinente, assinale a afirmativa correta. Então, vamos olhar a questão, eu gosto de olhar item por item, porque a gente vai eventualmente aí eliminando e encontrando aí a nossa assertiva. Então, a letra A, ela vai dizer, o visto é o documento que dá ao seu titular o direito adquirido de ingresso em território nacional. A gente tinha colocado o artigo 6º, justamente, que fala o contrário, né? O artigo 6º, ele ao dar início mesmo a esse tratamento
do visto na lei de imigração, ele vai dizer que é justamente o documento que dá ao seu titular a mera expectativa de ingresso. Isso de uma maneira geral, tá? Porque sempre serão verificadas ali as situações no momento do ingresso, eventuais situações de impedimento. Então, visto não dá direito adquirido a ingresso. Visto dá uma expectativa de direito, porque algumas condições vão ser verificadas no próprio momento do ingresso. Então, não é porque você tem visto que você tem um direito adquirido à entrada. Então, por exemplo, um exemplo que fica bem claro para a gente tem a ver com o período da pandemia. Então, no período da pandemia, existiam algumas regras de ingresso que só poderiam ser verificadas no momento do ingresso, ainda que a pessoa tivesse eventualmente o visto. Então, cada país criou sua regra, mas muitas vezes a pessoa tinha que mostrar o carnezinho, né? Enfim, o documento que comprovasse a vacinação, ou um teste de Covid negativo recente. Então, eventualmente, se você não tivesse essa comprovação documental, faria com que você incorresse numa situação de impedimento no momento de ingresso. Então, ainda que você tivesse um visto, você estava descumprindo as regras sanitárias do Brasil. Então, você não poderia entrar no Brasil ou, enfim, entrar em outro país se você tivesse saindo daqui para outro local. Então, não necessariamente o visto, ele te dá esse direito adquirido aí a ingressar sob qualquer circunstância. As regras podem mudar, algumas questões podem acontecer e implicar restrições no momento do seu ingresso. Então, é uma mera expectativa de ingresso, não é direito adquirido, tá bom? Guarda essa informação, a FGV ama isso aí, ele joga em tudo quanto é questão, então é super importante, já se repetiu diversas vezes, importante você absorver essa informação. Não digo nem decorar, né? Absorver, que isso aqui a gente consegue entender. Ao solicitante que pretenda ingressar ou permanecer em território nacional, poderá ser concedido visto de visita, temporário, diplomático e oficial. A lei de imigração não prevê o visto de cortesia. A gente acabou de ver, né, os 5 tipos de vistas e vimos de visto, perdão, e vimos que existe sim a previsão do visto de cortesia. Ele realmente não foi regulamentado na lei. A lei anuncia e esse detalhamento ele vem aqui no 57 do decreto 9199. Mas o decreto regulamenta a lei. Então ele só pôde esmiuçar isso daí porque estava previsto em lei. Então, não é verdade que a lei não previu visto de cortesia. Previu sim, está previsto em lei, e o decreto vai detalhar justamente essas hipóteses em que, por cortesia, o Estado brasileiro vai conceder o visto. Aí, esse visto de cortesia toca muito aqui essas situações, né? Muitas vezes são os acompanhantes daqueles detentores de visto diplomático, os empregados domésticos, às vezes os acompanhantes que não têm direito, que alguns acompanhantes têm direito ao visto diplomático, mas eventualmente alguns não possuem, então é possível conceder-lhes justamente o visto de cortesia. Existem lá as diversas hipóteses no artigo 57, tá bom? Então, a letra B também está errada, não é o nosso gabarito. É causa absoluta de visto, sem possibilidade de entrevista individual e necessidade de ato fundamentado, quando a razão da viagem não seja condizente com o visto ou com o motivo alegado para isenção de visto. Aqui veja só, né? Mais uma vez, tem um pouco a ver com essa mudança de paradigma da lei. Então, veja, sempre que você tenha, não vou dizer, né, que isso vai te dar certezas absolutas sempre, mas vai te ajudar bastante. Mas desconfie, né, dessas questões muito restritivas. Então, aqui ele está dizendo, é uma recusa absoluta, né, é muito forte isso aqui, absoluta de visto, sem possibilidade de entrevista ou necessidade de ato fundamentado. O ato fundamentado é o mínimo, né, cada vez mais as recusas, as negativas, até as medidas de retirada, elas vão depender de ato fundamentado, de um processo administrativo, para que isso não seja feito de forma arbitrária. Então, o artigo 45, ele dá algumas hipóteses de impedimento, então está dizendo que poderá ser impedida de ingressar, mas justamente após entrevista, mediante um ato fundamentado, a pessoa, aí dentre as várias hipóteses, cuja razão da viagem não seja condizente com o visto ou com o motivo alegado para isenção de visto. Então, sim, isso pode implicar uma medida de impedimento de ingresso, mas não é absoluta, não é sem possibilidade de entrevista individual e sem necessidade de ato fundamentado. A gente precisa justamente desses fundamentos para firmar essa situação de impedimento, para que isso seja feito de forma correta, com devido processo, de forma mais justa. Por fim,
O visto temporário para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica poderá ser concedido ao imigrante com ou sem vínculo empregatício com a instituição de pesquisa ou de ensino brasileira, sendo exigida, na hipótese de vínculo, a comprovação de formação compatível. Gente, exatamente esse é o nosso gabarito. Isso está expressamente previsto lá no artigo 14, inciso 1, parágrafo 1º. Vejam que a FGV, ela não inova demais, especialmente no direito internacional. Ela não vai muito na jurisprudência, ela não vai muito nos tratados, vez ou outra ela cobra os tratados, mas em regra ela vai cobrar a nossa própria legislação nacional. Lei de Imigração, LINDB, Código de Processo Civil. São, sem dúvida, os atos normativos mais cobrados. E ela não vai inventar, ela vai tirar da letra da lei. Então, aqui é exatamente o que a nossa questão cobrou. Vai dizer que o visto temporário para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica pode ser concedido a um imigrante com ou sem vínculo empregatício com a instituição de pesquisa ou de ensino brasileira, exigida na hipótese de vínculo a comprovação da formação superior compatível ou equivalente reconhecimento científico. Então, realmente, a exigência, né, para essa justificativa de visto está certinho com a nossa lei de imigração, nossa letra D. Então, vejam que é uma questão simples, né? Claro que demanda aí bastante coisa do nosso conteúdo, mas nenhum bicho de sete cabeças, revisando a legislação, entendendo essa mudança de paradigma, a gente chega lá. E aí, eu queria falar com vocês sobre essas medidas de retirada compulsória. Essas medidas de retirada compulsória são muito cobradas, sempre foram, tá? Na época do Estatuto Estrangeiro, hoje, com a nova lei de imigração. Elas já existiam, a gente mudou aí um pouco o regramento com a lei de imigração, mas de uma maneira geral, exceto a repatriação, uma novidade. Mas, de uma maneira geral, é muito cobrado esse conteúdo. Nas nossas provas, era cobrado antes, continua sendo cobrada até hoje. E o que a FGV costuma cobrar? Gente, as questões não costumam aprofundar nesses institutos. Elas costumam cobrar, basicamente, que você entenda a diferença entre um e outro. O mínimo. Bom, eu sei que repatriação é isso, deportação é isso, expulsão é isso, extradição é isso, entrega é isso. Pronto. Claro que existem algumas minúcias em cada um deles. Vez ou outra a gente detalha um pouquinho, mas em regra, você entendendo a diferença entre os institutos, você já elimina diversas assertivas e você consegue acertar a sua questão. Então, fazendo aqui uma pincelada muito rápida. A repatriação, que foi essa novidade aqui da Lei de Imigração, ela está no nosso artigo 49. E ela é essa medida administrativa que implica nessa devolução, nessa retirada, né, do migrante, da pessoa numa situação de impedimento no momento da entrada no país. Por isso que eu coloquei até aqui essa observação no controle fronteiriço. E aí, a devolução vai para o país de procedência ou de nacionalidade daquela pessoa. Então, até eu dei aquele exemplo, né, da pessoa que eventualmente era barrada aí no período da pandemia, bem no momento de ingresso. Veja, aquilo ali acontecia naquela situação do controle fronteiriço. A gente fala, né, vou passar. Informalmente, né, a gente costuma dizer, a gente tem que passar na imigração, né? Então a gente passa ali naquele balcãozinho ali da Polícia Federal, né? E que ele vai conferir ali seus documentos e ver se você está apto a entrar no território brasileiro. Tô falando aqui da realidade brasileira, né? E é justamente nessa situação que eventualmente se verifica-se, né? Uma situação de impedimento, aquela pessoa ela vai ser repatriada, então ela vai ser devolvida ao seu país de procedência. Naquele exemplo, se tinha que comprovar teste negativo ou vacina, enfim, era uma situação de repatriação. Então, ela nem entra formalmente no Brasil, né? Eu brinco que é a volta dos que não foram. Então, você não chega formalmente a entrar. Claro que você entra que você está no aeroporto, mas você está aí, aeroporto, navio, enfim, porto, mas numa situação ainda de controle ali, alfandegário, controle fronteiriço. Então, essa é a repatriação. Ela vai se diferenciar da deportação, porque a deportação já vai ser uma medida que vai decorrer de um procedimento administrativo e eu vou retirar compulsoriamente uma pessoa que se encontre numa situação migratória irregular no território nacional. Então, ou ela ingressou corretamente, então ela passou por essa situação, mostrou lá o seu visto, estava tudo ok. E aí, eventualmente, ela incorre numa situação irregular. Um típico exemplo é o visto que tem prazo, por exemplo, o visto de turismo, que é de até 90 dias. Então, se eventualmente você estourou esse tempo, você ingressou no Brasil corretamente, mas agora o seu visto já venceu. Então, você incorre numa situação migratória irregular.
isso pode gerar a sua deportação. Mas não é imediato, a gente tem um procedimento administrativo, tem direito à defesa. Pode ser também, né, que essa situação migratória irregular tenha se dado desde o início. Às vezes a pessoa não passou pelo controle fronteiriço, conseguiu entrar no Brasil de maneira irregular e desde então está irregular, e isso é verificado com a pessoa já aqui no país. Então, eventualmente ela poderá ser deportada. Mas vejam aqui, né? Tanto repatriação como deportação, a gente não tem situação de crime, a gente não tem uma situação muito gravosa, são irregularidades. Irregularidades em relação a regras aí de entrada e saída do migrante e do estrangeiro no país. Estou dizendo isso porque isso vai diferenciar bastante dos demais estatutos, que vão ser a expulsão, a extradição. Veja, a expulsão é uma medida de retirada compulsória que vai ser conjugada. Então, além da retirada compulsória, aqui eu vou ter duas penas: a retirada compulsória, conjugada com o impedimento de reingresso. Mas esse impedimento é, por prazo determinado. O Estatuto do Estrangeiro era por prazo indeterminado, enquanto durasse a medida. Hoje o prazo tem que ser determinado. Então, veja, eu tenho uma situação bem gravosa. Que quais são as hipóteses de expulsão? Eu tenho que ter uma sentença com trânsito em julgado. E eu vou ter que ter crime nas duas hipóteses. No inciso 1 aqui, vejam que eu vou ter crimes do TPI. Quem lembra o que é TPI aí? Tribunal Penal Internacional, apelidado também como Tribunal de Haia. Gente, o Tribunal Penal Internacional vai julgar crimes gravíssimos, né? São os crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, são aquelas situações que estão previstas ali no Estatuto de Roma. Aqui o Brasil é signatário, o Brasil tinha essa promessa aqui de aderir ao Tribunal Penal Internacional na própria Constituição, e a gente aderiu, e aí nessas hipóteses, né, nessa linha, né, já que a gente tá isso, se submete ao Estatuto de Roma, se compromete a buscar aí, né, medidas contra esse tipo de crime aqui no Brasil. Então, eventualmente, uma pessoa incorrendo numa situação dessa, um estrangeiro, isso vai implicar a sua retirada compulsória do Brasil, conjugada, mais, né, sinalzinho aqui de mais, o impedimento de reingresso no país por um prazo determinado. Segunda hipótese, também é em caso de crime, mas aí é um crime comum, só que vai ter que ser, doloso, vez por outras questões cobram isso. Aí bota um crime culposo, e também o crime tem que ser sujeito à pena privativa de liberdade. Então, são crimes mais gravosos. Então, portanto, expulsão, coloca aí na cabeça, sempre que eu estiver falando de expulsão, eu vou falar de crimes graves. Então, se eu estiver falando de situação de irregularidade, de vício, eu vou estar falando de expulsão. E a questão, ela vai tentar confundir justamente esse tipo de coisa. A extradição é uma medida de cooperação jurídica internacional. Então, eu vou ter aí uma relação entre dois estados, Brasil e outro estado. Então, um estado vai pedir, né? E o outro vai receber. Então, entre o Estado brasileiro e outro Estado pelo qual se concede ou solicita a entrega de pessoas sobre quem recai a condenação criminal ou para fins de instrução de processo penal. Então, eventualmente, né, o Brasil vai ser chamado por um outro estado aí estrangeiro a entregar um estrangeiro que esteja aqui para que ele venha a cumprir aí sua pena, sua condenação criminal no país de origem ou, eventualmente, para que seja processado, né, se ele ainda não foi processado, em outro país. Então, tanto a gente pode pedir, né, para que algum estado estrangeiro devolva, né, a pessoa para que seja punida aqui, ou a gente pode ser solicitado. Então, a extradição pode ser ativa ou passiva. Então, veja que a gente vai ter também crime e a gente vai ter aí essa situação de cooperação entre dois estados estrangeiros. Existem algumas regras da extradição que costumam ser cobradas também. Então, não cabe extradição de brasileiro nato, nunca, tá? Brasileiro nato não poderá ser extraditado. Então, cuidado, vez ou outra os alunos se confundem com aquele debate todo do caso Robinho. Robinho é um brasileiro nato e ele não foi extraditado, né? O que se discutiu foi a possibilidade do cumprimento de pena aqui no Brasil. Então, ele foi condenado, né, definitivamente por um crime na Itália, veio para o Brasil e a Itália, né, chegou a pedir, né, essa extradição, mas não foi concedido porque justamente ele é um brasileiro nato, e aí depois se pediu para que ele pudesse cumprir a pena aqui, para que ele não saia impune. Então isso é uma outra discussão. Mas a extradição, o Brasil não extradita brasileiro nato, isso é uma regra aqui,
Uma regra prevista no artigo 5º aqui no rol dos direitos fundamentais. Então, um brasileiro nato, não, a gente não extradita, tá? Então, não é cabível a extradição. Também a gente não permite a extradição quando o fato não é considerado crime no Brasil, então tem que ter essa reciprocidade aí, essa dupla tipicidade. E o fato também não pode, né, constituir crime político, de opinião, isso também foi muito comum no passado, né, discussões aí nas várias ditaduras aí que ocorreram ao redor do mundo, então muita gente era perseguido, ainda é, né? Mas enfim, a gente teve várias ali no contexto, na América Latina especialmente, né? Contexto da década de 70, e muita gente era acusada de crime político. Então, eventualmente, sendo constatado isso, né? Que o pedido está abarcado, o pedido do Estado estrangeiro está abarcado em um crime político, o Brasil não extradita. Então, são hipóteses que a gente não permite extradição. Então, vejam lá a nossa questão do 42º, tá? Você atua como advogado em um caso em que seu cliente, Luca, croata, de 65 anos de idade, vez por outra, a idade aparece aqui, vocês vão entender por quê. 6 anos de residência fixa no Brasil, é o Luca, né? Sem família no país, foi condenado com sentença transitada em julgado. Sem família também é importante. Com sentença transitada em julgado pela prática do crime de estupro no Brasil. Com base no que dispõe a lei de imigração, a condenação ensejará a expulsão de Luca do Brasil, e aí ele vai seguir com as hipóteses. Veja que essa questão foi interessante. Muitas dessas questões, elas querem fazer com que você saiba diferenciar os institutos. Então, nessa questão, a nossa FGV, ela poderia ter feito, nessa situação, Luca poderá, aí letra A, ser extraditado, se assim requeresse, né? Se o crime tivesse sido praticado fora, ser deportado, tendo em vista que foi muito grave, ser repatriado, ele podia misturar as medidas de retirada compulsória. Aqui, a questão já disse, vai ser expulsão. Ele não está te fazendo nem gastar neurônio com isso. É uma expulsão. E essa expulsão, vamos completar? Ela ensejará essa expulsão sem possibilidade de impedimento, conjugada com impedimento de reingresso, com possibilidade de reingresso. Então, vamos lá. Item por item, a gente acabou de ver isso, né? Como a gente viu, o artigo 54, ele vai dizer que a expulsão é a retirada, mais, conjugada a um sinal de mais, impedimento de reingresso. Então, sem a possibilidade sem a possibilidade de impedimento de reingresso não é a nossa questão. Conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado é o nosso gabarito. Lembra que tem que ser prazo determinado, que foi essa mudança aí, né, da lei de imigração. Então, tem que ter, sim, prazo determinado, mas não sem a possibilidade de impedimento. Justamente porque a expulsão é muito gravosa, ela vai ser conjugada com impedimento de reingresso. Foi bem fácil essa, né? A letra C vai dizer que é conjugada com impedimento de reingresso por prazo indeterminado. A gente viu que não, justamente pela mudança de paradigma aí da nossa lei. E a letra D vai dizer que tem a possibilidade de reingresso por ser pessoa com mais de 60 anos de idade residente no país. Ó, não existe essa possibilidade de reingresso nesse caso, né? Mas o que a gente tem, e aí por isso que eu trouxe aqui o artigo 55, porque aí a questão, né, pode te cobrar expulsão de novo, mas de outra forma, essa questão das idades, é que a lei de imigração, ela vai dizer algumas situações em que não cabe expulsão. Então, eventualmente ter familiares, eu comentei, né? Ter familiar ou não é importante. Então, cônjuge, aqui no Brasil, filho sob a sua dependência afetiva, ou econômica, tudo isso pode impedir a expulsão, né? E uma das hipóteses é quando a pessoa tem mais de 70, mas a questão colocou que ele tinha 66, né? Mas aí, eventualmente, você podia lembrar, eita, tinha um negócio de idade, o negócio de idade é isso aqui. Então, uma pessoa com mais de 70 anos e que resida no país há mais de 10 anos. Ele também não colocou isso, ele colocou que Luca residia há 6 anos. Então, considerados também a gravidade e o fundamento da expulsão. Então, um impedimento à expulsão. Então, a gente tem impedimentos à extradição, tem alguns impedimentos à expulsão também. Esse é um exemplo. Então, eu trouxe para vocês, porque como a assertiva trabalhou com idade,
É importante saber. Mas ela está falando como se a idade fosse mudar a possibilidade ou não do reingresso. E não tem nada a ver. Eventualmente, incorrendo nessas hipóteses aqui de idade, elas são impeditivas da própria expulsão, não é só do reingresso, tá? Então, vimos ali nosso gabarito, né? Passamos aqui por uma questão que cobrou exclusivamente a expulsão, mas lembrando, é muito comum que a nossa FGV ela acabe cobrando a diferenciação de todos os institutos de retirada compulsória. Então, é bom dar uma olhadinha se você puder. Ah, não vou ter tempo de ler a lei de imigração inteira. Dá uma olhada na parte de retirada compulsória. É super importante e tem um custo-benefício muito bom, porque a incidência é muito alta nas nossas provas. Aqui, eu gosto muito das tabelinhas, eu brinco que sou a louca das tabelas, então você que está aqui comigo nesse aulão cansativo, eu sei que respira, né? Tenta tomar aqui uma água, dá uma respirada. Daqui a pouco a gente vai para a internacional privada, ainda estamos só no público, hein? Calma, calma que a gente chega lá. Então, eu gosto de colocar aqui, ó, para a gente ter essa visão ampla dos institutos. Então, a gente tem a repatriação, que é aquela situação, ó, de impedimento no ingresso, a deportação, que tem a ver com essa verificação de uma situação migratória irregular, quando alguém que já entrou no território nacional, a expulsão, ó, que vai ter esses crimes bem gravosos, a extradição, que vai ser crime, vai ter crime e vai ter essa cooperação. Veja, depende de pedido, né? O pedido significa que é um ato de cooperação jurídica internacional. E a entrega, eu não falei para vocês antes, tá? Mas a entrega tem a ver com esses crimes de competência do TPI, do Tribunal Penal Internacional, que é esse tribunal aí, né? Que a gente apelida também de Tribunal de Haia, é um tribunal que julga crimes bem gravosos, né? Crimes aí sérios, crimes que o Brasil se obrigou e se comprometeu a a buscar e combater, né? A gente se comprometeu constitucionalmente e também a gente aderiu ao Estatuto de Roma. Então, eventualmente, né, numa situação dessa, é possível a entrega do cidadão para ser julgado no Tribunal Penal Internacional, tá? Então, eu não tinha falado lá, mas vez ou outra isso aqui pode vir a ser cobrado como uma medida de retirada compulsória, ok? Ok aí para vocês? Vamos seguir. Paciência, coragem aqui comigo. Vamos lá. Vamos seguir. O último assunto aqui que eu queria falar com vocês de direito internacional público é a nacionalidade. A nacionalidade, como eu disse a vocês, é um tema de direito internacional e é um tema de direito constitucional também, tá? Então, é uma situação, né? Uma temática, uma matéria que pode vir a ser eventualmente cobrada nas duas disciplinas. Então, ou seja, né? Foco aqui no conteúdo, custo-benefício alto. Vamos dar uma olhada. Esse aqui eu tirei basicamente aqui, né? Coloquei no material. O texto da nossa Constituição, eu vou colocar aqui na tela para vocês rapidinho, que eu acho super interessante, super importante a gente ter essa noção aqui quando a gente for diferenciar brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Dá uma olhada aí na tela para mim. O que está escrito na sua tela com relação aos brasileiros natos? O que é que eu grifei aqui? Os nascidos, os nascidos, os nascidos. Gente, eu gosto de colocar isso bem evidente. Vejam só, os alunos costumam confundir muito as hipóteses de brasileiros natos e naturalizados. E falam para mim, professora, eu confundo toda vez, eu misturo. Gente, não tem como confundir brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Simplesmente porque brasileiro nato, né, como o nome já vai dizer, é aquele brasileiro nascido, né? Nascido numa hipótese de nacionalidade originária brasileira, tá? Como regra, o nascido no Brasil. O brasileiro naturalizado vai ser aquele estrangeiro que venha residir no Brasil, que cumpra certos requisitos e se torne brasileiro, ou seja, passe por um processo de naturalização e se torne brasileiro. Então não tem como você confundir brasileiro nato e naturalizado, porque o brasileiro nato é aquele que tem a nacionalidade originária brasileira, que decorre do nascimento. Ele, ao nascer, independentemente de um ato de vontade, vai incorrer em alguma hipótese lá do artigo 12, que estava aí na tela, bem evidente aí para você,
e vai se tornar um brasileiro nato. O brasileiro naturalizado é aquele que, a princípio, é um estrangeiro, que passa por um processo, né? Então, já depois do nascimento, então é um decorrente de um ato de vontade, ele vai solicitar a nacionalidade brasileira e, uma vez cumpridos certos requisitos, ele vai adquirir a nacionalidade brasileira. Então, sempre que você estiver falando de brasileiro nato, né, você está falando em hipótese de nacionalidades que decorrem do nascimento, tá? Então, a nacionalidade originária. E vejam, os brasileiros natos são aqueles que nasçam no Brasil, então aqui é o critério territorial, ou jus soli, né? O critério mais utilizado aqui no Brasil. Mas também aqueles que nascem fora do Brasil, ou no estrangeiro, nessa expressão estranha, né? Que eu brinco que parece uma expressão de vó, né? Ah, foi pro estrangeiro, né? Uma expressão antiga, né? Então, os nascidos no estrangeiro, mas de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço. Então, isso é uma regra muito comum, né? Então, se você considera os diplomatas, aqueles que, né, exercem essas funções oficiais, eventualmente, né, quando eles estão viajando, isso é uma regra geral de direito internacional. É como se eles carregassem a nacionalidade daquele país a que eles estão servindo. Então, aquela criança, independentemente de qualquer coisa, né, de qualquer requisito, aquela criança será brasileira nata, seja lá onde ela venha a nascer. E também a linha C, que é uma hipótese que veio, né, foi alterada em 2007, então posterior aí à promulgação da Constituição de 88, ela possibilita aqueles que nasçam fora do Brasil, independentemente dos pais estarem a serviço, e os filhos serão brasileiros natos desde que registrados numa repartição brasileira. Então, tendo pai ou mãe brasileiro, né, você está morando fora do país, nasce, né, o seu filho, você quer que ele seja brasileiro, né, quer registrá-lo, vai na repartição, vai no consulado brasileiro e registra, e aquela criança vai ser brasileira nada. Eventualmente, não tendo feito isso, e houve um tempo, inclusive, que a gente não tinha essa hipótese na nossa Constituição, basta vir a residir no Brasil, tá, e optar, a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, beleza? Então, sempre, né, nacionalidade originária, os nascidos, tá? Agora, os naturalizados, você vai falar, ó, em adquirir. Então, os que na forma da lei, quem é essa lei aqui? Lei de Imigração, que a gente já viu, 13.445 de 2017, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos países de língua portuguesa apenas residência por um ano. Então, uma das barreiras, digamos assim, né, uma das exigências para a naturalização de um estrangeiro no Brasil é justamente a língua. Então, se você já vem de um país de língua portuguesa, isso já encurta, né, o seu tempo de exigência, o tempo padrão é de 4 anos, então aqui a gente encurta para um ano. Para países de língua portuguesa, tá? Não estou falando de Portugal aqui, estou falando de outros países, você sabe que nós não fomos os únicos colonizados, né, por Portugal, então existem outros países aí na África que falam português, e eventualmente pessoas que venham a residir no Brasil têm esse processo de naturalização facilitada, né, porque a língua é uma grande barreira, né, quando a gente fala nesses processos aí de imigração e de naturalização. E também a gente tem a linha B aqui, né, que fala daqueles que requeiram, né, após 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram, tá? Um ponto super importante que já foi cobrado, acho que é a questão que eu coloquei aqui para vocês no nosso aulão, é que no aulão anterior, essa cobrança eu fiz um super alerta, né, porque era uma emenda recente, a emenda 131 de 2023, mas o tema continua recente, só foi cobrado uma vez pela FGV, ou seja, pode sim ser cobrado novamente, então eu vou bater nessa tecla. A gente mudou a nossa Constituição muito recentemente com relação às hipóteses da perda da nacionalidade brasileira. A gente pode perder a nacionalidade, professora? Pode sim, estava previsto na Constituição, sempre esteve. Esteve. A questão é que, como regra, antes dessa alteração de 2023, o Brasil proibia a dupla nacionalidade. Por que proibia a dupla nacionalidade? Isso gerava, inclusive, muito questionamento nas aulas. De uma maneira geral, o direito internacional evita esse conflito positivo de nacionalidade, né? Porque isso pode gerar, eventualmente, divergências, discrepâncias, porque quando a gente pensa em nacionalidade, gente, a nacionalidade é esse vínculo jurídico-político de uma pessoa em relação a um Estado.
Então, nós temos o vínculo com o nosso país, né? E esse vínculo a gente carrega no mundo inteiro. Onde quer que você vá, você continua sendo brasileiro, né? Com orgulho ou não. Mas o fato é que a nacionalidade vincula, tanto que não ter nacionalidade é um direito humano, é um direito fundamental. Não ter nacionalidade implica nessa situação que a gente chama de apatria ou apatridia, que vai ser abordada aqui também, que é uma situação vedada pelo direito internacional, impedida, evitada, né, sob todas as formas, porque um sujeito apátrida é uma pessoa sem proteção de Estado nenhum, né? A gente viu situações, né? O direito internacional às vezes encara essas situações com refugiados, né? Com pessoas que estejam aí em situação de perseguição política e os direitos humanos, né, buscam justamente conceder aí alguma nacionalidade para que essa pessoa não fique totalmente descoberta. Então, a apatridia é uma situação que é evitada pelo direito internacional, é vedada também, inclusive constitucionalmente, como a gente vai ver aqui. Mas o fato é que, sim, é possível a perda da nacionalidade em algumas hipóteses. A gente previa, né, já essa hipótese do inciso 1, a gente mudou um pouquinho a redação. Então, como que a gente tem, qual é a regra hoje, né? Para a gente não ficar confundindo, estou falando um pouco de como era, vou destacar como é e depois eu faço o comentário do que mudou. Então, hoje a gente diz que será declarada a perda da nacionalidade brasileira do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização. Então, eu tô falando aqui do brasileiro naturalizado. Então, o cara era estrangeiro, se naturalizou brasileiro e, eventualmente, ele vai perder essa nacionalidade brasileira como? Por sentença judicial, em virtude de quê? Fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Isso vai implicar na perda da nacionalidade. E no inciso 2, a gente tem uma hipótese que pode implicar a perda da nacionalidade do brasileiro nato, que hoje é apenas caso ele faça pedido expresso. Aqui é a mudança crucial, mais importante. De perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas quais situações que acarretem a apatridia. Porque a apatridia não pode. Então, eu não posso deixar aquele brasileiro sem nacionalidade. Se ele já tem outra nacionalidade e ele pede expressamente para perder a nacionalidade brasileira, tudo bem. Por que a pessoa faria isso? Às vezes isso é uma exigência de outro local que ele esteja buscando adquirir a nacionalidade, né? Às vezes o cara tem a vida em outro local e exige que ele tenha uma nacionalidade só, ele pode pedir aqui expressamente. Mas isso tem que ser um pedido expresso. Foi isso que mudou, né? Porque antes, a gente, como a dupla nacionalidade era impedida como regra, então a Constituição dizia que perdia essa nacionalidade brasileira aquele que adquiria outra, a não ser que as hipóteses fossem permitidas constitucionalmente, que era o caso, né, quando a pessoa era meio que obrigada, né, a adquirir outra nacionalidade, ou quando o outro país admitia a nacionalidade originária. Hoje não há esse tipo de impedimento como regra. Hoje você só perde a nacionalidade brasileira se você pedir expressamente. Então, eu posso me naturalizar em outro local e manter a minha nacionalidade brasileira, né? Que é algo muito comum, né? Quantos brasileiros hoje vivem fora do país, mas vêm ao Brasil, viajam, usam seu passaporte brasileiro, às vezes vivem um tempo fora, né? É muito comum isso na pessoa, né? Durante a vida, durante aquele período economicamente ativo, trabalhando, estuda, trabalha fora, tem filhos, cria sua família, depois resolve se aposentar e voltar ao Brasil, por exemplo. Então, essa pessoa não tem interesse de perder a nacionalidade brasileira. E aí, por isso, somente mediante um pedido expresso ela poderia perder. E o parágrafo 5º trouxe uma previsão importante, que gerava um debate também aí no direito internacional, e aqui diz expressamente agora que a renúncia da nacionalidade, nessa hipótese aqui, não vai impedir ao interessado readquirir a sua nacionalidade originária. Então, eventualmente, mesmo que eu tenha pedido essa perda, eu posso readquirir a minha nacionalidade brasileira e originária, né? Que tinha uma discussão quando se perdia a nacionalidade, se quando eu readquirisse, se eu seria um brasileiro nato ou naturalizado. E aqui a Constituição agora deixou claro, né? Que você readquire a nacionalidade brasileira originária. Então, vamos lá. Finalizar aqui o direito internacional público para partir para o direito internacional privado. Questão do 41º exame. Sofia brasileira nata com dupla nacionalidade, portuguesa e brasileira. Então, já digo aqui que eu tenho duas nacionalidades. Ela decidiu renunciar à nacionalidade brasileira e procurou você como advogado. As questões, né? Não sei se vocês já perceberam, imagino que sim, aqui na reta final,
questões da FGV, elas sempre vão tentar trazer um caso prático para você como advogado, né? Inclusive, a própria escolha das temáticas de direito internacional acabam tendo mais relação com questões que envolvam, de certa forma, as possibilidades de uma atuação como advogado, né? Às vezes tem questões teóricas mais distantes do direito internacional, a FGV evita mais. Ela sempre tenta colocar uma coisa que você, como advogado, possa ser consultado, possa, né, atuar aí. Então, você foi procurado para orientar, né? Então, ela quer receber uma orientação jurídica adequada sobre os efeitos dessa decisão, a decisão de renunciar à própria nacionalidade brasileira. Depois de avaliar o caso, você afirmou corretamente à sua cliente que, e aí recapitulando aqui, né? Coloquei na tela o artigo 12, parágrafo 4º, então que vai exigir aqui, ó, o pedido expresso da perda da nacionalidade. E aí, analisando item por item que fica mais fácil. A renúncia, sendo feita de forma expressa perante a autoridade brasileira competente, dará causa à declaração da perda da nacionalidade brasileira. Ó, ficou fácil na letra A, o nosso gabarito. É justamente isso que vem ali no artigo 12, né? Ele fala que tem que ser expressa a renúncia. A letra B vai falar em renúncia tácita, a gente viu que não é possível, né? A renúncia tem que ser expressa, tá lá no artigo 12, parágrafo 4º. A letra C vai dizer que após a efetivação da perda, ela não poderá readquirir, né? Tá errado, tava lá no parágrafo 5º, né? Que a pessoa pode readquirir, inclusive readquire como brasileiro nato. E a letra D vai dizer que a renúncia não será aceita pela autoridade brasileira competente em razão do risco de geração de situação de apatridia. Veja, em teoria, realmente, se houver esse risco, a renúncia não será aceita. Mas o caso aqui de Sofia, ela tinha dupla nacionalidade. A questão colocou isso no enunciado, né? Se ela tivesse deixado em aberto, essa questão poderia até, né, gerar alguma controvérsia, mas ela deixou bem claro que a Sofia tinha dupla nacionalidade, então não existe esse risco. Se a questão deixar em aberto, aí isso pode vir a ser considerado, porque realmente a nossa Constituição não permitiu essa possibilidade de apatria ou apatridia. E aí, gente, vamos aqui abrir alas para o nosso direito internacional privado. Recapitulando aqui um pouquinho o direito internacional privado, eu disse a vocês, a gente vai trazer essas relações privadas, tá? Então, um direito a rigor, um direito privado, mas que tem um elemento de direito internacional, ou seja, um elemento de extraneidade, um elemento que vai tocar, eventualmente, outra jurisdição estatal. Então, a gente vai falar aí de relações contratuais entre empresas de diferentes países, relações amorosas, familiares, divórcio, né, regime de bens. Então, tudo que envolva pessoas que estejam morando em locais distintos, que tenham nacionalidades distintas, no caso de empresas que tenham sedes distintas, ou processos que estejam correndo em locais diversos, que vão gerar aí uma necessidade de cooperação internacional. Então, esses são os temas de mais alta incidência do nosso direito internacional privado. O direito internacional privado, na verdade, tem uma extensão muito menor que o público. No direito internacional público, a gente tem muita matéria, mas a FGV costuma cobrar dentro do mesmo miolinho. O direito internacional privado, ele já por natureza é menor. E também a FGV restringe ainda mais e cobra sempre esse mesmo miolinho aqui. A FGV não sai disso. Então, é um local seguro, né, de você ficar, de você revisar. A gente tem a LINDB aí, que tem, uma lei muito pequena, né? Você lendo ali do artigo 7º ao artigo 12, 15 no máximo, né? São poucos artigos e você já ganha diversas questões em direito internacional privado. Então, eu recomendo. Também a parte do CPC, a gente vai ver aqui os dispositivos. São poucos ali na parte de competência internacional. Vale a pena dar uma revisadinha agora nessa reta final, para você ganhar aí suas questõezinhas de direito internacional, tá bom? Então, partindo aqui ao primeiro ponto, que a gente vai falar que são essas questões que vão girar em torno do conflito de leis no espaço. Gente, a estrutura da norma de direito internacional privado e, por consequência, a estrutura da questão de direito internacional privado, ela vai trabalhar com essas duas colunas aí da nossa tabela. Então, a gente tem, por um lado, esse chamado objeto de conexão. O que é isso? É a matéria, tá? É o assunto. É o instituto jurídico que é tratado pela norma e, eventualmente, por aquela questão. Então, é uma norma sobre capacidade civil, é sobre casamento,
É sobre obrigações? Sobre o que é essa norma? Da mesma forma, sobre o que é essa questão, né? Porque que a gente vai ver que as questões de direito internacional privado, gente, especialmente sobre o conflito de leis no espaço, elas guardam uma mesma estrutura. Ela vai tentar confundir você, ela traz um monte de elementos. Mas no fim das contas, se você identificar, bom, a questão tá querendo saber sobre competência, qual a competência, ou sobre capacidade. Não, ela quer saber qual a norma que rege esse casamento. Identificando a matéria, fica muito mais fácil responder essa questão, porque a norma, né, a estrutura da norma, ela vai falar sobre uma dada matéria e ela vai dizer qual é o critério que vai determinar a norma aplicável naquele caso concreto, aquele dado assunto, aquela dada matéria. Então, é o domicílio que vai determinar, é a nacionalidade que vai determinar, é o lugar de constituição da obrigação. Vejam, as normas de direito internacional privado são as chamadas normas de sobredireito ou normas indicativas. Então, quando eu for na LINDB, né, eu tenho lá uma situação, né, de direito internacional privado, um conflito de leis. Eu vou chegar na LINDB, ela não vai me dar a solução para aquele caso concreto expressamente, mas ela vai me dizer, ó, nesse caso, eu vou aplicar a lei do domicílio daquele casal. Então, aí eu vou olhar a lei do domicílio e vou olhar lá quais as normas sobre capacidade civil. É isso que eu vou aplicar. Mas, professora, é possível aqui no Brasil eu aplicar a norma de outro lugar que não seja a norma brasileira? Sim, é possível. E o direito internacional privado vem justamente para isso. Senão a gente ia encurtar essa aula muito mais rapidamente, né? O direito internacional privado justamente trabalha com esses conflitos de leis no espaço. E os conflitos de leis no espaço vão falar de conflitos de normas, num dado caso concreto. Então, eventualmente, uma situação que toque diversas jurisdições internacionais, eu vou olhar e vou dizer, bom, nesse caso, que norma que eu aplico aqui? É a lei brasileira ou é a lei, né, de outro país? Né, que implique aí o domicílio daquelas pessoas ou a nacionalidade daquelas pessoas. Então, a norma, ela vai se dividir justamente aqui, nesses dois elementos. Eu vou ter um tema, sobre capacidade, o que determina é o domicílio. Sobre obrigações, o que determina é o lugar de constituição da obrigação. Então, é isso que a gente vai precisar fazer essa compatibilização. Vai ficar mais claro na questão, mas vamos revisar aqui os dispositivos. Então, aqui, ó, domicílio é o elemento de conexão mais utilizado na nossa LINDB. LINDB, repito, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, carinhosamente chamada de LINDB, lá no artigo 7º, ela vai adotar o domicílio como elemento de conexão para diversas hipóteses. Para o começo e o fim da personalidade, para o nome, para a capacidade, para os direitos de família. Então, como é que o artigo 7º vai dizer? Ela vai dizer, a lei do país em que domiciliada a pessoa vai determinar as regras sobre personalidade, nome, capacidade, direitos de família. Também, ó, sobre regime de bens e invalidade do matrimônio. Então, o domicílio dos nubentes. Sendo diverso, a lei do primeiro domicílio conjugal. Cai muito essa do domicílio conjugal, por sinal. Do primeiro domicílio conjugal, quando os nubentes têm domicílio diverso. Então, regime de bens também, ó, domicílio. Se for diverso, primeiro domicílio conjugal. Seguindo, ainda falando em domicílio, artigo 10 cai demais também, sucessão por morte. Sucessão por morte, a lei do país em que é domiciliado o defunto. Defunto, professora. Meu Deus, tá na LINDB, tá? Não tô usando termos toscos, não. Coloco, porque às vezes cai na questão. Você, meu Deus, que coisa estranha. Se tá na lei, tá na lei, né? Eu sempre gosto de colocar os termos da lei pra gente não estranhar quando a gente vir na prova. Por isso que é importante a gente ler lei seca, né? A gente fica acostumado com aqueles termos da lei. E não gera desconfiança. Que eu não sei você, quando eu era estudante, tinha uma mania de ficar, essa questão tá estranha. Esse termo tá estranho. Criava umas teorias na hora. Não teoriza, não. Lê a lei seca, que na hora você não vai ter dúvida. Aqui, ó, a capacidade para suceder. Também, ó, elemento de conexão adotado, domicílio. Então, a lei do domicílio, esse é o elemento de conexão escolhido, regula qual a matéria, qual o objeto de conexão, a capacidade para suceder. Então, a gente vai fazer esse ligue os pontos, né? A gente vai identificar qual é o objeto, qual a matéria, que capacidade para suceder. Qual é o elemento de conexão que a LIDB elege? É domicílio. Pum, liguei os pontos. Tá? Então, é isso que eu vou tentar achar na nossa questão. Os bens, né? O país em que estiverem situados, então o local da situação do bem, a lei do país em que estiverem situados. Sucessão de bens, né? Os bens situados no país, ó, a lei brasileira.
o lugar de constituição da obrigação. Então, para qualificar e reger as obrigações, a lei do país em que se constituírem. Contrato, ó, constituído no lugar em que residiu o proponente, se é para o contrato entre ausentes. Quando for contrato entre presentes, é o local onde se constitui a obrigação. É muito comum nas questões, eu não lembro se foi essa que eu coloquei aqui, mas cai muito, né? Deixa eu ver se você resolveu a questão, certamente você já viu algum. Que ele coloca lá, não é uma situação super complexa, ele coloca que o contrato foi assinado presencialmente em tal lugar, né? Num determinado lugar. Então, é o local em que foi assinado aquele contrato, tá? Vamos à nossa questão. O cidadão francês Pierre Renoir, então ele é francês, certo? Residente e domiciliado em Portugal. Então, já tenho aqui duas situações diferentes. Ele é francês, mas ele reside em Portugal. E ele foi casado com uma espanhola com quem teve 2 filhos nascidos na Alemanha. Os filhos nasceram na Alemanha. Pierre faleceu em 2022 e deixou como herança um apartamento no Brasil. Então, a gente tem um bem situado no Brasil aqui. Onde ele viveu na fase universitária. Agora, eu quero saber a sucessão do bem acraseado. Então, eu aplico qual lei? A sucessão do bem. Então, esse aqui é o nosso elemento, sucessão. Perdão, é o nosso objeto. Eu quero saber qual é o elemento. A sucessão do bem é o nosso objeto. É a nossa matéria, né? Então, sobre sucessão de bem, qual é o elemento de conexão adotado pela Lindbe? Né? Então, voltando aqui à nossa tabelinha. A matéria foi sucessão. E o critério é o domicílio. Então, a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto, olha aí o defunto, né? Qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Que às vezes as questões vão, a assertiva vai dizer, é em tal lugar, porque lá ficavam os bens. Veja, a gente tem no parágrafo primeiro uma previsão específica para bens situados no Brasil, mas aí em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não seja favorável, mais favorável à lei pessoal lá do defunto ou do decujus. Então, como regra, aí aqui não falou nada, né, de lei mais benéfica, não entrou, então se a questão não trouxe mais elementos, não vamos viajar. A questão aqui foi muito cara crachá, né? O defunto, ele morava em Portugal, ele era francês, mas o domicílio dele era em Portugal. Tá? Então, sobre a sucessão, eu vou aplicar a lei do defunto, do domicílio do defunto, que era Portugal. Então, vejam como uma junção, né? Como eu disse, é um ligue os pontos aqui para o conflito de leis no espaço. Então, o elemento de conexão mais utilizado é o domicílio. Na dúvida, né? Se você tiver de chutar, chuta domicílio. É o elemento de conexão mais utilizado. Mas a gente vai ter aí a parte das obrigações, vai mudar um pouquinho, né? Os contratos, enfim. Mas aqui, domicílio, né? Principalmente nessas relações pessoais, né? Domicílio dos nubentes, domicílio do defunto, primeiro domicílio conjugal, vai ser esse elemento de conexão mais utilizado para reger os mais diversos, as mais diversas matérias ou os mais diversos objetos e conteúdos, tá bom? Então, uma questão aqui clássica de conflito de leis no espaço. Agora eu quero que você preste atenção que existe uma discussão, né? Uma coisa é a gente discutir a questão do conflito de leis no espaço, foi o que a gente viu agora. Que a gente vai discutir qual a norma aplicável naquele caso concreto. Outra coisa é a gente discutir competência. Competência eu vou dizer respeito a processo. Então, eu quero saber, em termos de competência, onde aquela ação deve correr, ou seja, qual é o juízo competente. Então, eu tenho duas situações diferentes, né? Eu tenho qual a lei aplicável, é o que a gente viu, a gente vai trabalhar majoritariamente com a Lindbe, e eu tenho sim, e esse processo vai correr onde? Ele vai correr aqui no Brasil ou fora do Brasil? E aqui, majoritariamente, eu vou trabalhar com CPC. Sim, eu tenho Lindbe também, mas o CPC, como a gente vai ver,
Ele depois detalhou melhor essa previsão da LINDB. Então, aqui em competência, a gente vai falar de um conflito de normas processual. Eu estava falando até agora de um conflito de normas material, um conflito material, né? E agora a gente está falando de um conflito de ordem processual. Então, existem dois tipos de competência. A competência concorrente e a competência exclusiva. A competência concorrente significa que não se exclui a possibilidade de o processo correr em foro estrangeiro, né? Ou eu não impeço, né, a homologação de uma sentença estrangeira sobre aquela matéria aqui no Brasil. Diferentemente da competência exclusiva, que eu excluo a possibilidade desse processo correr no estrangeiro, ele só pode correr aqui no Brasil. Então, consequentemente, eu nunca vou poder homologar. Homologar significa fazer valer uma sentença que foi proferida lá fora, aqui no Brasil, por meio da cooperação jurídica internacional, que a gente vai ver também. Vou correr, que eu tô vendo que o meu tempo tá acabando. Então, o artigo 12 vai trazer aqui no CAPT essa hipótese da competência concorrente para o réu domiciliado no Brasil, ou quando aqui tiver de ser cumprida a obrigação. No parágrafo 1º, a gente tem a exclusiva, porque olha esse só, de somente, né? Então, só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil, tá? Então, imóvel, eu guardei essa informação. Sempre que a gente estiver dizendo respeito a imóvel, ele vai puxar essa competência exclusiva brasileira, né? É uma regra aí geral. Então, aqui, ó, a competência concorrente no CPC está no artigo 21. Eu vou detalhar o que já tinha lá no artigo 12 da LINDB. Então, quando o réu for domiciliado no Brasil, quando no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação, muito cobrado isso aqui também. Às vezes a questão dá uma situação bem hipotética e diz, no fim das contas, que a mercadoria tem que ser entregue no Brasil. Tem até uma que já caiu várias vezes, que é no Porto de Santos. Tem que entregar no Porto de Santos. Então, competência concorrente brasileira. Quando tivemos fato ou ato praticado no Brasil. Então, um acidente, alguma coisa que ocorreu no Brasil, tem uma competência concorrente brasileira. E no caso da exclusiva, ela é com a exclusão de qualquer outra hipótese do CPC. Imóveis situados no Brasil, sucessão hereditária de partilha de bens situados no Brasil, divórcio, separação, partilha de bens situados no Brasil. A competência concorrente também tem aqui hipótese no artigo 22, então vou falar de ações de alimentos, então quando o credor tiver domicílio, sempre tentando facilitar, né, domicílio no Brasil, o réu mantiver vínculos no Brasil, recorrente de relação de consumo, olha as blusinhas aqui, nossos sites, nossas compras online, né, relações de consumo, quando o consumidor tem a domicílio no Brasil, então para facilitar também aí, ou quando as partes se submeterem à jurisdição nacional. Então, como eu disse a vocês, não se confundam, tá? Conflito de leis no espaço, diferente de discussão da competência internacional. Aqui eu tenho a discussão de ordem material, aqui eu tenho uma discussão de ordem processual. Vamos à nossa questão, vamos correr. Tenho mais duas questões para fazer. Uma artista brasileira que protagoniza filmes nos Estados Unidos foi filmada em uma casa de festas no Brasil em estado de embriaguez. Ó, questão do 43º, ó, recentíssimo. E o vídeo foi postado em por um portal de notícias americano. O vídeo viralizou e teve grande repercussão no Brasil. Com receio de prejudicar a sua carreira com a exposição negativa da sua imagem, ela decidiu ajuizar uma ação no Brasil. Então, ela já escolheu o Brasil, né? Então, discutindo-se processualmente, eu estou vendo aqui que ela escolheu a ajuização no Brasil. Contra o portal de notícia que tem a sede nos Estados Unidos. Nesse cenário, com base nos limites da jurisdição nacional, estabelecidos no Código do Processo Civil, assinale a afirmativa correta. Então, eu estou vendo aqui, eu vou olhar item por item, mas ele quer saber, ó, se a autoridade judiciária brasileira, ela é competente ou não. Porque a gente já viu aqui que a artista brasileira escolheu ingressar com ação no Brasil. Então, se eu estou discutindo se a autoridade judiciária brasileira é competente ou não, tem aquele conflito de ordem processual. Vejam, a assertiva A vai dizer: a autoridade judiciária brasileira não é competente para julgar a ação, porque o réu é pessoa jurídica estrangeira. A gente viu que não existe esse impedimento, né? O que vai determinar a competência brasileira? Aqui a gente não tem imóvel, então não tem nada a ver com competência exclusiva, mas eu tenho aí uma competência concorrente, né? A gente viu que no artigo 21, no inciso 3, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Aqui a gente teve, né, uma situação em que o dano à imagem ocorreu no Brasil, né? A questão fala que houve repercussão no Brasil. Então,
isso pode se enquadrar facilmente na competência concorrente brasileira, aqui na hipótese do inciso 3. Como eu disse a vocês, é comum cobrar assim, um acidente ocorrido no Brasil. Aqui a gente teve um fato que teve repercussão no Brasil, foi o dano à imagem. A letra B vai dizer que a autoridade brasileira é competente para julgar a ação porque a autora tem nacionalidade brasileira. Esse não é o pré-requisito que o CPC prevê. A letra C vai dizer que a autoridade judiciária brasileira tem competência para processar e julgar a ação porque os danos à imagem ocorreram no Brasil. Esse é justamente o nosso gabarito, né? Então, ela está processando por conta do dano à imagem. E o dano à imagem ocorreu no Brasil porque foi aqui que teve a repercussão, né? Então, esse é o nosso gabarito, baseado aí no CPC, artigo 21, inciso 3. Esse inciso cai bastante, tá, gente? Essa hipótese de fato ou ato praticado no Brasil, que vai atrair a competência brasileira na sua modalidade concorrente. Eu não vou impedir concorrentemente, né, que outra jurisdição eventualmente aí concorra, então que eventualmente se escolha por outra jurisdição, mas a competência é brasileira, sim. Essa escolha dela, no caso aqui da questão, foi correta. E a letra D vai dizer que a autoridade brasileira deve remeter o caso por carta rogatória à justiça norte-americana, tendo em vista que o portal de notícias é sediado nos Estados Unidos. Bom, antes de tudo, como a gente viu, o fato do portal de notícias ser sediado nos Estados Unidos não vai impedir essa competência brasileira. A gente tem competência sim, pelo fato, né, de que o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Mas, eventualmente, né, se não fosse caso de competência brasileira, a carta rogatória, ela não tem bem essa serventia. A gente vai ver que a carta rogatória é um Instituto da Cooperação Jurídica Internacional, e ela vai servir aí, na verdade, como uma forma de comunicação. Sabe, se você já atua aqui, né, já estudou aí um processo civil, a carta precatória, né, quando um juízo pede para o outro juízo realizar um ato processual, intimar alguém, ouvir uma testemunha, pronto, a carta rogatória, ela tem essa mesma função, mas a gente vai tratar de jurisdições internacionais diferentes. Então, às vezes, um processo que corre nos Estados Unidos e a autoridade estrangeira emite, né, essa carta rogatória, roga, né, pede que o Brasil ouça uma testemunha, intime o réu, cite o réu para que responda aquela ação. Então, é uma forma de cooperação, de comunicação entre entes, né, diversos. Então, não teria essa serventia e também não é o caso aqui na questão, porque o Brasil é competente. Então, vamos lá, minha gente. Nosso último assunto, a última questão que eu trouxe para vocês é de cooperação jurídica internacional. Como eu disse, é uma das questões, uma das matérias muito cobradas aí em prova, dentro de direito internacional privado. E eu trouxe para vocês essa temática aqui da homologação da sentença estrangeira. Então vamos lá, como eu disse a vocês, o direito internacional privado vai se ocupar dessas questões privadas, né, com repercussões internacionais. E essas questões privadas, elas podem implicar essa necessidade de cooperação entre estados estrangeiros e comunicações dentro de processos já em andamento, né? Uma dessas possibilidades é justamente a homologação de uma sentença estrangeira. O que isso significa? Isso significa que o Brasil pode permitir que uma sentença proferida por um tribunal estrangeiro surta efeitos aqui no Brasil. Então, é uma relativização da nossa soberania, mas permitida, né, e regularizada e regulamentada por nós mesmos. Todo o direito internacional privado, ele trabalha com isso, né? Então, na nossa legislação interna, a gente prevê hipóteses de relativização da própria soberania, permitindo com que, em dados casos, seja aplicada a lei estrangeira, em dados casos, a gente homologue uma sentença estrangeira. Então, a homologação da sentença estrangeira é um instituto de cooperação jurídica internacional. Então, eu vou pegar uma sentença proferida por um tribunal estrangeiro e vou permitir que ela surta efeitos aqui. Mas eu não permito que isso aconteça de maneira indiscriminada. Eu crio as minhas próprias regras. Então, no Brasil, o próprio CPC regulamenta isso aqui. A Constituição também. A Constituição, inclusive, prevê o órgão competente, e isso está previsto na nossa CF, e o órgão competente é o STJ. Guarda essa informação aí para você. STJ, repita como um mantra,
STJ. Não, não, não é o STF. Pode parecer, pode confundir, tem gente que pensa, poxa, mas questões internacionais, né? Mexe com soberania, isso deve ser o STF. Não, não é. Isso mudou, já faz tempo que mudou, mas isso continua pegando todo mundo nas provas e por isso continua sendo muito cobrado. Então, o órgão responsável por essas questões, né, de homologação de sentença estrangeira, de análise de admissibilidade aí das rogatórias, cartas rogatórias, é o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Isso veio justamente com a emenda constitucional 45, com a reforma do judiciário e entrou aí dentre as funções do nosso STJ. Então, existem alguns requisitos para homologação que o CPC prevê. A sentença estrangeira tem que ser proferida por autoridade competente, tem que ser precedida de citação regular, tem que ser eficaz no país em que for proferida, não pode ofender coisa julgada brasileira, tem que estar acompanhada de tradução, salvo disposição em contrário, então muitas vezes os próprios tratados, ou até por reciprocidade, dispensam essa tradução, e não pode conter uma manifesta ofensa à ordem pública. A gente não tem uma conceituação legal sobre o que seria essa ofensa à ordem pública, mas a doutrina costuma dar diversos exemplos. Então, a gente não pode, né, por exemplo, homologar uma sentença que vá contra as nossas previsões aqui de igualdade de direitos entre homem e mulher. Então, eventualmente, uma sentença de divórcio proferida em um estado que pune a mulher diferentemente, né, por conta do divórcio, né, implica punições, perda de bens por conta de eventualmente, uma traição, né, é, diferenciação entre filhos, né? Filhos legítimos, não legítimos. A legislação brasileira não permite esse tipo de coisa. Então, a gente não poderia homologar uma sentença que previsse de forma diversa, porque isso seria uma ofensa à nossa ordem pública. Então, a ideia é que a gente pode sim homologar, mas desde que essas previsões não ofendam a nossa ordem pública. Isso vai ser verificado, claro, no caso concreto e nesse momento do juízo de admissibilidade feito pelo STJ. Vamos à nossa última questão. Terminando aqui o nosso aula. Henrique e Ruth se casaram no Brasil e se mudaram para a Holanda, onde permaneceram por quase 4 anos. Após um período difícil, o casal que não tem filhos nem bens decide de comum acordo se divorciar e Ruth pretende retornar ao Brasil. Então a gente tem uma situação aqui de divórcio. Com relação à dissolução do casamento, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá, ver item por item, mas aqui como a gente vê, né, a gente tem uma relação aí, né, de direito privado, então, né, um casamento, divórcio, e essa discussão aqui sobre, né, eventualmente acontecendo um divórcio, uma das partes querendo retornar, como é que eu vou fazer com essa dissolução do casamento, então qual vai ser, quem é o foro responsável, posso homologar, como é que isso vai acontecer? Vamos olhar item por item. Letra A voz vai falhando, né, gente? Final de aulão aqui. Eu espero que vocês estejam aí firmes e fortes e vivos, né? Porque como vocês podem ver, eu sou uma matraca, eu vou que vou. Uma hora eu olhei o cronômetro, eu vi que a gente estava perto de terminar, eu corri aqui no Direito Internacional Privado, mas o Direito Internacional Privado é mais enxutinho mesmo. Foi bom que deu tempo de eu esmiuçar mais lá no público e seguir aqui no Direito Internacional Privado. Eu espero que você esteja aproveitando aí essa aula. É muito conteúdo mesmo, né? A gente tenta fazer milagre aqui em 1 hora e meia, mas faz parte. E eu sei que em reta final é isso mesmo. Não tenho dúvida que se você está aqui, você está muito focado, muito determinado aí nas suas metas, rumo ao seu sonho, né? Eu sei que a OAB é uma fase aí que a gente ultrapassa. Uma vez ultrapassada essa fase, a gente tem um alívio nos ombros e eu não tenho dúvida que esse alívio está chegando para você, meu amigo. Então segura aqui comigo, última questão para a gente se despedir realmente, oficialmente aqui do nosso aulão de Direito Internacional. Então, letra A. O divórcio só poderá ser requerido no Brasil, eis que o casamento foi realizado no Brasil. Gente, a gente tem aqui no artigo 21, isso aqui é CPC, tá? Aquelas hipóteses de competência concorrente brasileira. E realmente se adequa na hipótese de competência concorrente brasileira o fato de o casamento ter ocorrido aqui no Brasil. Já há até jurisprudência quanto a isso.
já houve decisão nesse sentido. Mas esse artigo 21, ele traz essas hipóteses de competência concorrente. Então, se é concorrente, não, esse só aqui não tá batendo, né? Só, sempre que você tiver, assim, uma questão sobre competência, sobre foro, que fale somente, apenas, com exclusão de qualquer outra, eu tô falando de competência exclusiva. E a competência exclusiva a gente comentou lá atrás que costumava ter a ver com questões de bens, né? Bens imóveis. Bens imóveis situados no Brasil, isso costuma atrair uma competência exclusiva brasileira. Não é o caso. E a gente pode ter sim, né? Se tivesse o divórcio, poderá ser requerido no Brasil, eis que o casamento foi realizado no Brasil, ok. Esse só poderá, ele mata aí a nossa questão e esse não é o nosso gabarito. A letra B vai dizer: o divórcio, se efetivado na Holanda, precisa ser reconhecido e homologado perante o STJ para que tenha validade no Brasil. Vejam só. Aqui a gente tem uma malvadeza clássica, né? Quem nunca sofreu uma maldade pela FGV. Vamos entender aqui. Aqui a CPC também, faltou especificar isso, né? E o CPC vai dizer, vai regulamentar essa parte de homologação, né? Como a gente viu, nos requisitos lá. E aqui no 961 ele vai dizer o seguinte, que a decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após homologação de sentença estrangeira, ou concessão do exequato às cartas rogatórias. Lembra que as cartas rogatórias também passam por um juízo de delibação, né? Juízo de admissibilidade, que a gente chama. Esses juízos, tá, gente? O STJ, ele não redecide os casos, não. Ele faz somente o juízo de admissibilidade. Então, por exemplo, uma sentença estrangeira, né? Quando o STJ vai fazer esse juízo de admissibilidade ou uma carta rogatória, eu não vou rever as decisões que foram tomadas pelo Estado estrangeiro. Eu vou apenas ver aqueles requisitos de admissibilidade. A sentença é eficaz, houve citação, a ofensa é coisa julgada. Não, tá tudo ok, então sim, eu posso homologar. Não, não está, eu não posso homologar. Tá tudo ok, sim, eu posso conceder o cumprimento, determinar o cumprimento dessa carta rogatória, eu conceder o exequatur, né? Mas eu não vou rejulgar, redecidir, entrar no mérito. Nunca decisão de mérito, vez ou outra, isso cai também. Mas aí, a gente vê o parágrafo 5º do 961, ele vai dizer o seguinte: a sentença estrangeira do divórcio consensual, ela produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação. Então, é uma exceção à regra geral. Regra geral, sim, toda sentença, ela precisa ser homologada para surtir efeitos no Brasil. Mas já como um facilitador, né, o parágrafo 5º vai dizer que, no caso de divórcio consensual, ela pode produzir efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo STJ. Então, letra B não será o nosso gabarito. A letra C vai dizer que o divórcio consensual pode ser reconhecido sem que seja necessário proceder à homologação. É o nosso gabarito. Então, veja que foi cobrado aqui a exceção. É uma exceção, por isso que eu trouxe para vocês. É importante, sim, da gente estudar. Tá no 961, parágrafo 5º, tá? Isso do nosso CPC. Então, são aí as regras básicas sobre homologação. E a letra D vai dizer que para requerer o divórcio no Brasil, o casal deverá primeiramente voltar a residir no Brasil. E, gente, não, tá? Não precisa voltar a residir no Brasil. Isso já chegou a ser, né, decidido pelo STJ, né, num recurso especial. Eu trouxe até referência para vocês, mas vocês não precisam necessariamente conhecer o julgado, bastava conhecer esse regramento aqui, né, que o casamento, né, ele, por ser nesse caso aqui, né, sendo um fato ou um ato ocorrido, praticado no Brasil, ele vai atrair a competência brasileira e eu não obrigaria necessariamente as pessoas terem que voltar a residir no Brasil para realizar o divórcio aqui, tá bom? Então, a letra C aqui vai ser o nosso gabarito. Gente, com isso, nós concluímos aqui o nosso aulão de Direito Internacional. Acho que foi um recorde de palavras aí por segundo, por minuto. Me perdoem aqui a pressa. É muita coisa, eu tô até um pouco sem ar, né? Aqui a gente diz esbaforida. Fiquei até um pouco esbaforida nessa aula, mas foi por uma boa causa. Comentem aí se vocês gostaram do aulão.
peçam aulão de direito internacional. Eu brinco que vez ou outra não dá tempo da gente ir na reta final, né? Porque é muita matéria. Eu sei disso. E as disciplinas diferentonas às vezes ficam de lado. Então, mas é muito importante a participação de vocês. Reforcem aí se vocês gostaram da aula. Peçam aí, né, direito internacional. Se vocês quiserem, né, me buscar, eu sou a professora Natália Catão. Tem o meu arroba no material que vai ser disponibilizado para vocês. No arroba Natália Catão, né, no Instagram, eu compartilho algumas dicas, né, algumas comentários sobre questões, então não deixa de dar uma olhada lá, tirar suas dúvidas, eu estou sempre à disposição. Não deixem de assistir os aulões das outras disciplinas, aqui no curso a gente tem, né, diversas aulas aí disponibilizadas nessa reta final para vocês. Não deixem de participar, não deixem de pedir, isso é importante, né? O curso se movimenta aí com base, né, nesses comentários de vocês, nessa força que vocês nos dão, né? Nós, professores, adoramos, né, ter o retorno de vocês. Não deixem também de dar o retorno pós-prova, né? Professora, passei, não tem coisa mais feliz para um professor que é ver esse resultado de vocês, que é o foco aí na aprovação, que eu tenho certeza que virá. Vocês estão focados, vocês estão aqui, né? Aulão de Direito Internacional, eu brinco que é para os fortes. Então, se você chegou até aqui, Deus está vendo, né? E com certeza você será recompensado. Bons estudos para vocês, bom descanso também, tudo de melhor para vocês. Contem comigo e até a próxima.